Paz do Senhor, irmãos. Amém? Já ficamos cheios do Espírito Santo. Essa semana, ontem, de madrugada, esses dias, eu tenho pensado muito como que Ele age em nós. Como é que percebemos que é Ele que está falando no momento. E eu aqui meditando também, pensando nas meninas aqui mais novinhas, Samara, Guti, pensando assim, Denise, tudo novinhas assim, as meninas, em vista da minha idade, as meninas são novinhas, a Ju. E eu comecei a imaginar, a pensar, é que cada tempo, cada um tem seu tempo, cada escala da vida, cada momento assim, é um momento da nossa vida. As meninas jovens, é o momento da juventude delas, mas tem que ser com Jesus. Aí a gente vai passando a outra fase, a Juliana hoje falou do tempo, esse tempo que ela não quer ficar só cuidando de casa, que é esse tempo para Jesus. E eu tenho me alegrado, eu falo, eu sou feliz, eu fico tão contente, porque eu falei, eu estou nesse tempo que ela falou, eu estou nesse tempo, porque eu já tive meus filhos, já criei, já estão adultos, e eu tenho um tempo, eu dou glória a Deus, eu agradeço a Jesus, que se eu quiser, todo dia eu tenho um tempo para me ler a palavra, para me meditar, para me pensar em alguma coisa, para estar estudando os livros, para estar fazendo a lição da teologia. Às vezes o Tico fica indo corre, tem hora que dá dó, dorme, levanta e vai. Aí chega no dia de entregar a tarefa, a dele nunca está pronta, a minha está pronta. Eu não posso fazer a dele, porque tem que meditar também. Mas eu vejo a correria dele, porque tem que pensar lá no serviço, tem que pensar numa coisa. E eu dou glória a Deus que eu tenho esse tempo com o Espírito Santo, esse tempo. Até essa madrugada eu acordei, eu começo a pensar em umas coisas, fico meditando. E eu pensei, esse mês de abril fez 4 anos que nós fomos libertos, que o Espírito Santo foi apresentado a nós, que Ele nos convenceu. E olha, já se passaram 4 anos, mas quando eu começo a voltar ao passado, eu começo a lembrar algumas coisas. Se acho que cada um de nós começar a pensar antes desses 4 anos, em detalhe da nossa vida, Ele já mexia com nós, Ele já movia em nós. Ele nos cutucava e nós não estávamos percebendo que era Ele que estava nos ensinando, estava alertando, já estava assim tipo, ai, abre o olho, olha isso. E lá no Conquista mesmo, né, fiquei 12 anos lá no Conquista, e eu lembrando que muitas vezes, muitas noites, a gente lá, né, e à noite eu escutava a igreja lá da vizinha, a igreja da Edilma, a igreja batista, pregando lá no altinho lá do morro, e de lá da igreja a janela ficava aberta e ela falava tão alto no microfone que da minha cozinha, da minha sala, eu escutava ela falar. E quantas vezes eu fiquei na janela da cozinha assim, debruçada, às vezes os meninos estavam tudo na sala, ou assistindo televisão, cada um estava no canto. E eu me lembrei hoje que eu estava sentada, quantas vezes eu fiquei debruçada na janela, tentando ouvir o que ela estava falando. Por causa de um exclusivismo, né? Uma ignorância nossa, eu não poderia subir a rua ali, entrar dentro da igreja, eu poderia sentar dentro da igreja e ouvir a palavra. Mas eu não fui ensinada assim no passado, então eu ficava na janela. E eu morei durante 12 anos lá, e nesses 12 anos eu vi muito pregação dela pela minha janela e eu nunca entrei naquela igreja. Eu só entrei depois da nossa libertação, depois que passou mais acho que uns 5 anos, 4 anos, eu não sei, que foi que nós fomos lá visitar aquela pastora e eles ficaram muito felizes com a nossa visita aquele dia que nós fomos lá. E eu lembrei hoje disso, como o Espírito Santo já estava trabalhando em nosso coração. Eu lembro que teve um dia também que eu falei assim para o Tico, ele chegou do serviço, eu falei, ai, ora por mim, ora por mim. Eu achei que eu estava sentindo mal, mas eu não estava sentindo mal. Eu estava sentindo uma coisa estranha em mim. Mas não era uma coisa ruim, era uma coisa estranha.
E aí, quando eu falei, ora por mim, põe a mão na minha cabeça. Eu lembro, não sei se o Tico lembra disso. E eu lembro quando ele olhou, que ele pôs a mão em mim, eu senti uma coisa muito forte. Era como se algo estivesse queimando em mim. Era como fogo que eu senti. E aconteceu isso lá em mim várias vezes. Era algo como fogo. Eu comecei a compreender que eu estou acreditando que era o Espírito Santo. Para como fogo é o Espírito Santo que te batiza com fogo. Porque eu não senti algo ruim, de mau arrepio assim, de coisa assim que me desse medo. Eu sentia algo assim, era como se fosse uma virtude, uma coisa gostosa assim. Não era uma dor, era uma alegria, só que eu não entendia aquela alegria e muitas vezes eu chorava. Mas não era uma coisa ruim. Eu pensei, pode ser que era o Espírito Santo também já trabalhando em mim, só que eu não conhecia ele, eu não estava entendendo ele. Sempre ensinado que tudo acontece em sintomas que dava em nós, que era coisa ruim, e eu não conseguia compreender e reconhecer que ele já estava agindo em nós, e eu não estava conseguindo reconhecer. Mas eu dou glória, dou graças a Deus que hoje nós conhecemos ele. E eu fico muito feliz, aleluia. Eu sou feliz, eu estou feliz. Não tenho motivos para dizer que eu estou triste, que eu estou amargurada. Eu estou contente. Ouvimos bonitas palavras hoje aqui, no início do culto, muitos exemplos. Então eu vou falar um pouquinho para nós não tomar muito tempo. Vou ser bem breve agora, que eu vou falar da videira verdadeira, que fala no 15 de João. A Ju falou um versículo do 16 de João, e eu tinha separado a videira verdadeira, porque é muito, muito interessante falar de Jesus. Eu gosto muito de falar dele. Então, no 15 de João, eu vou ler aqui no livro, então algumas coisas podem estar assim meio diferente, mas é o mesmo sentido. Mas eu achei muito interessante da forma que esse autor separou aqui. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Quem está falando isso é o Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vós será feito. Amém? Amém. Então, ele deixa bem claro aqui que se crê nele, pede tudo o que quiser que ele fará. Basta crer no Senhor Jesus. E o interessante é que ele fala: porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Ele é principal na nossa vida. Então, o que eu achei muito interessante aqui, que fala assim, que Jesus se comparou à videira por 7 motivos, que ele se compara com a videira. Ele fala assim: toda videira é presa e suspensa em estacas de madeira para dar frutos. E Jesus foi preso e suspenso no madeiro para dar muitos frutos. Segundo, ele fala assim: a videira é uma planta mundial, cultivada e desejada por todas as nações. Agora Jesus é o Salvador do mundo e o desejado das nações. A terceira, a videira foi especialmente concebida por Deus para receber enxertos, para fazer
fazer os enxertos, o viticultor usa uma faca especial chamada enxertadeira e faz cavidades nos ramos e no tronco da videira. Nessas cavidades são enxertadas as varas. Jesus foi concebido por Deus como videira. A enxertadeira especial que o viticultor usou para fazer as cavidades nos seus ramos foram os cravos enferrujados nas mãos e nos pés do Senhor Jesus, bem como a lança do soldado romano que abriu profunda cavidade no seu lado. Nessas feridas abertas em seu corpo é que as varas são enxertadas, que somos nós. As varas somos nós, somos enxertados no Senhor Jesus. A quarta, a videira acolhe qualquer vara, mesmo que ela seja estranha ou de outra árvore. Jesus recebe qualquer pessoa de todas as raças, povos, tribos e condições sociais, até as varas bravas. Jesus transforma, né? Ele acolhe e transforma. A videira, o quinto, a videira alimenta a vara com a sua seiva preciosa. E em pouco tempo a vara assume a natureza da videira e passa a produzir brotos e uvas. Jesus alimenta cada pessoa com a sua seiva preciosa, a palavra, o seu sangue e o Espírito Santo, de tal maneira que até uma vara brava assume a sua natureza e passa a produzir os mesmos frutos. Aleluia, Jesus. O sexto, o viticultor espera que a vara dê frutos, ainda que pequenos. Neste caso, ele a limpa de pragas ou pestes. Ele poda, aduba, para que dê mais frutos ainda. É assim que o Pai trata cada pessoa que dá frutos em Cristo. Quanto mais fruto a pessoa dá, mais frutos dará. 7. O viticultor arranca e queima as varas inúteis. Se a vara que foi enxertada na videira não produzir frutos, apenas se aproveitando da sua seiva preciosa, o viticultor a arranca e a junta com as outras varas inúteis para queimá-la. Se alguém está em Cristo apenas para receber as bênçãos, sugando-lhe a seiva preciosa, sem produzir os frutos necessários, o Pai arranca a vara parasita e lança com outras, que depois de secas só servem para serem queimadas. Amém? Amém. Então aqui ele dá 7 exemplos dessa videira que é Cristo, como nós somos enxertados e o que nós temos que fazer para dar frutos. Eu creio que nós estamos sendo abençoados. Jesus está nos ensinando a cada dia que passa. Parece que a palavra hoje começou dando o mesmo sentido, a Juliana falando, né, de ir para longe, morar longe, mas ela quer dar frutos, quer fazer algo para o Senhor. Eu creio que todos nós aqui estamos lutando para dar o nosso fruto. E eu fico feliz que muitos frutos já foram semeados, muita semente, frutos já estão por aí, às vezes nós nem sabemos. E eu estou muito feliz com Jesus. Então guarde essa palavra no coração de vocês, que sem Jesus nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Vamos ser uma vara enxertada nele. Ele derramou o seu precioso sangue para que nós pudemos se salvar. Hoje nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos.